Uma boa noite aos nossos irmãos. Desejamos aqui no nosso ambiente virtual muita paz, muita luz para todos. Pedindo desculpas aí à nossa turma por conta de problemas técnicos, né? Semana passada nós não conseguimos realizar a gravação do nosso vídeo e colocar aqui para que nós realizássemos os estudos juntos, mas com a graça de Deus, nós estamos tendo mais essa oportunidade e hoje, então, unidos num só pensamento, num só sentimento de amor, de bondade, não é mesmo? Nós nos propusemos a realizar mais uma noite de estudos. Então, como de costume, nós vamos fazer a nossa prece inicial, já lembrando aos nossos irmãos de colocarem a água, o recipiente de água aí ao lado, para que seja fluidificado. Aqueles irmãos que, porventura, se coloquem na condição de realizar o tratamento de leito, possam separar em um cantinho em casa, na cama, tranquilo, coloca o seu celular aí ao lado, para poder ir realizando os estudos, se conectando a essas energias que certamente os nossos irmãos do plano superior, eles intercederão a nosso favor. Então, com os pensamentos elevados ao alto, a Deus, nosso Pai, de todo poder e bondade, ao nosso Mestre amado Jesus, a quem rogamos nesse momento, permita que os seus benfeitores possam se fazer junto a nós presentes, nos intuindo nas melhores palavras, nos assistindo a todos, nos seus lares, onde cada um dos nossos irmãos se encontram, que possa ali ser levado o lenitivo, o consolo, a assistência, o remédio, tudo daquilo de que cada um ora necessita pelo seu próprio merecimento. Mestre amado Jesus, somos agradecidos por tantas bênçãos derramadas sobre nós, pela saúde e a mantença do nosso corpo físico, pelo pão material sempre farto nas nossas mesas. Dá-nos, Senhor, então, pela sua assistência, pela intuição dos seus benfeitores, a coragem, o discernimento, a confiança e a fé necessários para que possamos todos, enfrentando as vicissitudes, as dificuldades do nosso dia a dia, sairmos toda noite vitoriosos. E assim, Mestre amado Jesus, contando com a sua assistência e dos seus benfeitores, pedimos a sua permissão para darmos início aos estudos dessa noite de hoje. Que assim seja. Muito bem. Nós nos propusemos nessa noite de hoje realizar o estudo do tema que se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 3, denominado Justiça das Aflições. É um texto curto, mas que nos surpreende a cada momento, a cada estudo, a cada oportunidade da gente se debruçar sobre os ensinamentos de Jesus. A gente vai apreendendo, aprofundando cada vez mais. Nenhuma leitura, nenhum estudo é igual ao outro, de maneira que nós tivemos a oportunidade de realizar esse estudo na segunda-feira, lá na nossa casa espírita, na explanação do Evangelho, na primeira parte, e a gente impressiona com situações que são colocadas naquele momento. Nós vamos aprofundando cada vez mais, nós vamos vislumbrando, tendo um ângulo de visão do ensinamento do Cristo, daquilo que até então nós nem imaginávamos. Daí porque nós achamos interessantíssimo que pudéssemos aqui nessa noite de hoje trazer esse estudo e quem sabe, né, aprofundando ele mais um pouco, e os irmãos também, assim como nós, possa ao final serem surpreendidos, né, pela profundidade
da apreensão dos ensinos que o Cristo nos propõe. Quem sabe, né, a gente consegue ter uma visão por um ângulo mais apurado desse ensinamento do Cristo. Então, para que nós sejamos fiel ao texto, nós vamos aqui lendo o que Kardec registrou para nós e nós vamos trocando ideias sobre, então, os ensinos de Jesus. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então é uma bênção, não é mesmo? Que a doutrina dos Espíritos, quando Cristo então permite que pelas vozes dos Espíritos, comandados por Ele, venha à Terra através da mediunidade de muitas pessoas que estavam aqui encarnadas no século passado, permitindo com que Kardec pudesse condensar todos esses ensinos que vêm dos espíritos superiores, cumprindo assim a promessa do Cristo, lá na última ceia, reunido então com seus apóstolos, não é mesmo? Ele vai dizer que a seu tempo pediria ao Pai, não é mesmo? Que o Consolador viesse à terra, de modo a consolar os homens e fazer com que a verdade pudesse então apresentar aos homens tal qual ela é, revivendo todos os ensinos do Cristo na sua essência, sabendo o Cristo de antemão de que nesse tempo, não é mesmo? Até que se chegasse esse tempo, os homens certamente iriam desvirtuar os seus ensinos, como de fato aconteceu. E a gente então presencia isso. 2000 anos ainda a gente presencia o tanto que os ensinamentos do Cristo se encontram desvirtuados. E uma das missões, não é mesmo, da doutrina dos Espíritos é reviver esses ensinos do Cristo na sua essência. E mais ainda, não é mesmo? Trazer para nós verdades, ou seja, aquilo que ficou encoberto, que o Cristo naquela oportunidade não poderia dizer para nós, ainda crianças espirituais, moralmente ainda não teríamos condição nem intelectualmente de compreender a profundidade dos seus ensinos. Por isso que ele então muitas vezes pregou por parábolas, deixando que esse entendimento ficasse ali como que encoberto, para que durante o nosso trajeto de evolução, tanto intelectual, moral e espiritual, aos poucos a gente fosse compreendendo as entrelinhas daquilo que ele vinha nos ensinar. E não é diferente com essa questão da justiça das aflições. Nesse primeiro parágrafo aqui, esse texto é dividido em 2 parágrafos. Nesse primeiro parágrafo aqui, Kardec, então, é como se ele estivesse nos incentivando a pesquisar essa justiça divina, porque se a gente olha ao nosso lado e a gente verifica tamanha desigualdade entre os irmãos, seja ela social, moral, intelectual, espiritual, uns vivendo na opulência, com muito dinheiro, uns que tudo dá certo, mesmo que ele ande no caminho equivocado, parece que as coisas para ele tudo dá certo, outros vivendo em plena miséria, outros que agindo no bem, tudo faz no bem e nada dá certo na vida.
mães, famílias que perdem filhos em tenra idade. E ele vai perguntar para nós, aonde a justiça divina nesses casos? Então, para poder solucionar questões da própria filosofia, para que nós possamos entender a razão pela qual nós aqui nos encontramos em determinada situação, acreditando, não é mesmo? É princípio na existência de um Deus supremo, supremo criador de tudo, onipresente, magnânimo. Diante desse princípio, de nós acreditarmos na existência de um Deus supremo, todo bondade, nós temos que acreditar também que ele é todo justiça, que ele não vai criar privilégios para nenhum daqueles que ele criou. Ele não vai tratar diferente nenhum de nós, nenhum dos seres da sua criação. Por isso que o Cristo chega aqui na Terra, então, e dentre os seus ensinamentos, nós vamos destacar um aqui quando ele vai dizer a cada um segundo as suas obras, para que a gente possa analisar então como que essa justiça divina opera. Já diz os nossos amigos espirituais, na Terra nós temos muitas injustiças, mas nenhum injustiçado, porque a justiça de Deus é magnânima. A lei divina não erra, ela é exata. E para a gente compreender isso, nós pegamos esse ensinamento do Cristo, que ele vai dizer a cada um segundo as suas obras. Mas de que maneira, não é mesmo? Que essa lei de justiça se estabelece aqui na Terra? Que mecanismo coordena essa distribuição dessa justiça aqui na Terra? Primeiro, vamos identificar de que forma que a justiça dos homens é distribuída aqui para nós, para a gente começar a ter esse entendimento. Nós vamos verificar que a justiça dos homens, ela precisa de um intermediário. Nós temos o nosso poder judiciário, que os juízes o integram com a missão de poder aplicar a justiça naqueles casos que são colocados à sua apreciação. De maneira, então, que nós verificamos que o sujeito comete um delito, depois de apurado, o caso é submetido a esse terceiro, no caso a um juiz, que vai então aplicar a sua sentença. Uma vez condenado, vai dispor e fixar também o tamanho da pena que o sujeito vai ter, não é mesmo? Que sofrer, não é mesmo? Mas nós vamos verificar que a justiça divina não precisa de intermediários. É uma lei divina, aquela lei que nós chamamos de causa e efeito, não é mesmo? E que ela opera por si só. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. O indivíduo toma um veneno. Nós não vamos perguntar se o indivíduo é branco, é negro, pobre, rico, amarelo, que classe social, para podermos então imaginarmos qual a reação do veneno no organismo daquela pessoa. De qualquer forma, não é mesmo? O veneno vai atuar de uma forma só no organismo. Essa é uma lei divina que opera, é a lei de causa e efeito. Só para a gente poder compreender. Então, da mesma forma, a importância da gente compreender esse ensino do Cristo, quando ele vai dizer que a cada um segundo as suas obras, e que o mecanismo da justiça divina, uma vez você conhecendo como ele funciona, nós costumamos dizer que é como você atuar num jogo conhecendo as suas próprias regras. Não é mesmo? Você vai conhecer as suas próprias regras, porque não é muito bom, não é mesmo? Você entrar para um jogo sem conhecer as suas regras. Imaginemos, você vai jogar um futebol e aí você não sabe que não pode colocar a mão na bola, aqueles jogadores da linha, né? Que você não pode ultrapassar as marcas do campo, que se você fizer uma falta dentro daquela área delimitada perto do gol é pênalti. Imagine você ali jogando futebol sem conhecer as regras, não sabe nem para que lado você vai fazer o gol.
Às vezes você está fazendo gol contra e está achando que está jogando muito bem, né? Assim somos nós. E a bênção da doutrina espírita é isso. É esclarecer consciência, despertar as almas para as realidades espirituais. E para isso, primeiramente, você tem que conhecer as regras do jogo da sua vida. Você tem que conhecer que tipo de lei está submetida à sua vida. As leis imutáveis, as leis divinas. Dentre elas, essa da justiça divina, que é a lei de causa e efeito. E nós vamos verificar, no final do nosso estudo, queira Deus, né, que todos nós possamos compreender isso, que uma vez entendido o mecanismo, as regras do jogo, a mim me parece que vai ficar muito mais fácil você diluir os seus problemas, enfrentar as vicissitudes da sua vida de uma forma mais suave, mais tranquila, fazendo com que essa felicidade que todos nós almejamos, mas que nós sabemos que ela não é desse mundo, porque o Cristo já nos adiantou que o seu reino não é deste mundo, mas que nós possamos então experimentá-la pelo menos assim, en passant, não é mesmo? De uma maneira suave. Aquele prelúdio representado pelas nossas atitudes ditadas pela nossa consciência tranquila. Quando você age no seu dia a dia, mesmo não agradando a todos, porque nem o Cristo agradou, tanto é que ele foi crucificado, muitas vezes nós vamos sermos incompreendidos mesmo pelos nossos irmãos, às vezes por aqueles que compartilham o nosso próprio lar, a nossa família, na nossa casa espírita, no nosso trabalho. Muitas vezes nós vamos ser incompreendidos nas nossas atitudes, porque cada um de nós vibra num grau de evolução. Para todos nós, você aí que nos escuta, nos ouve e nos vê, que certamente está buscando, aproveitando esse tempo de pandemia, para afastar as coisas do mundo, deixar o consumismo um pouco do lado, segurar um pouco o orgulho e a vaidade, tendo tempo para se olhar, então aproveitando esse tempo para realizar uma busca íntima de conhecimento, de autoconhecimento, identificando em nós os nossos defeitos, porque é certo, né? Que nós achamos que nós somos dotados de muitas virtudes. Não precisaria perguntar para nós o tanto que nós somos virtuosos, não é mesmo? Então, um momento de reflexão era para que a gente possa identificar em nós aquilo que as pessoas que nos veem já identificam, os nossos defeitos. Para a partir daí, conhecedores então das leis divinas, e aqui em especial, como será dada a cada um segundo as suas obras, o que você procura para a sua vida nesse momento, se não uma melhora substancial daquilo que cada um hoje está experimentando? Parece que esse tempo de aceleramento acelera tudo, acelera os pensamentos, os sentimentos, os relacionamentos e, consequentemente, os resultados das nossas próprias atitudes. Já vai longe o tempo que você realizava uma atitude aqui, 20 anos, 30 anos, 40 anos depois você colhia o resultado. Não é que isso seja impossível de acontecer, nós vamos verificar daqui um pouco aqui que isso pode acontecer, porque na lei de causa e efeito, nós vamos compreender que para cada ato que nós praticamos, o mundo, o universo traz para nós uma reação proporcional. Olha que questão interessante. Assim como se nós laborássemos na lavoura, não é mesmo? O lavorista, ele vai plantar milho. Ele espera colher o que, senão milho, não é mesmo? Então, a lei de causa e efeito vem
nos despertar para essa nova realidade, que nós, como seres imortais, cujos processos de reencarnação representam para nós oportunidades de crescimento, de evolução, como esse atual momento inaugura uma nova era, porque as consciências vão se alargando e o ser humano vai aos poucos tomando consciência que, na verdade, nós somos seres espirituais realizando uma jornada material e não o contrário, de que então todo ato que nós praticamos, todo, e ato, a gente diz aqui, é atitude, seja por pensamento, seja por ação. Tudo aquilo que praticamos, toda atitude, ela representa para nós no universo uma reação no mesmo sentido. Então veja, faça um balanço da sua vida. A sua vida hoje é boa ou é ruim? Aonde nós estamos sofrendo mais? Nós estamos sentindo ali dor, dificuldades de relacionamento. Aonde você sente essa dificuldade, identificada essa dificuldade, para e pensa. Qual a conduta que você está tendo diante daquela situação? Ou o que você faz, o que você tem feito, que tem gerado esse resultado para você? Se a lei é de causa e efeito, é lei imutável, é lei divina, certamente nós não estamos agindo de acordo com a lei divina, porque a lei divina, ela não tem intenção de punir ninguém, mas de educar o espírito, porque criados simples e ignorantes e destinados à perfeição, esse mecanismo divino vem para nos auxiliar, para que a gente possa se melhorar, se burilar, tirando de nós essa crosta, não é mesmo? De orgulho, de vaidade, que faz fermentar em nós tantos defeitos, tantas atitudes contrárias à lei divina, dificultando que faça brotar em nós essa semente do amor que Deus colocou ali quando nos criou, representando então o desabrochamento das nossas virtudes. Aos poucos nós vamos desabrochando as nossas virtudes. Então agora nesse tempo novo que nós experimentamos, que vai se dizer, não é mesmo? Que é o tempo do Espírito, nós entramos na era do Espírito, porque nós vamos e já estamos nos reconhecendo como espíritos imortais. E aí, diante das nossas jornadas constantes de reencarnações sucessivas, nós vamos verificar que nós temos uma vida só. É aquela que inicia com a criação de Deus, nos criando simples e ignorantes, e nós vamos realizando todo o nosso trajeto evolutivo, passando por todos os reinos da natureza. Passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, animal. Agora nos encontramos no reino hominal e logo, logo nós vamos, né, nos transformar e passar para o reino espiritual, né, com a graça de Deus. Não é mesmo? Mas, para isso, essa lei divina, essa lei de justiça que opera em nossas vidas, uma vez nós compreendendo que para toda a ação nossa no bem, nós vamos experimentar sentimentos e reações no bem, então a nossa vida daí para frente, ela pode tomar o rumo que nós desejarmos, de acordo com o nosso livre-arbítrio, com o exercício do nosso livre-arbítrio. Se nós já conhecemos as leis divinas, mas alguém pode perguntar, mas cadê esse código divino? Você conhece o que é certo, o que é errado? E Deus é tão fantástico na sua didática, na sua criação divina, que aonde ele inscreve o seu código divino, se não na consciência de cada um de nós. Todos nós experimentamos isso todo dia, todo tempo. Quando você tem uma atitude contrária à lei divina e a sua própria consciência que te acusa. Não precisa ninguém te acusar.
Aliás, na maioria das vezes, né, essas atitudes são feitas alheia aos olhos humanos, de nós aqui encarnados, e é a nossa própria consciência que nos cobra mesmo. A lei divina está inscrita ali, fica fácil. Então você quer plantar milho e colher milho, é isso que acontece. Essa lei de causa e efeito, aonde é dada a cada um segundo as suas obras, no que você planta é o que você colhe. Sua vida está ruim, observa como você tem agido naquela situação. Você precisa mudar. Veja se a sua consciência não se cobra. Se a sua consciência não indica que você precisa mudar as suas atitudes. Então a nossa vida vai ser boa, vai ser ruim, se nós desejamos um futuro mais feliz, não é mesmo? Nós precisamos, a partir de hoje, passar a agir no bem de acordo com aquilo que dita as nossas consciências. Ah, mas ainda assim, nós não temos erros praticados no passado, que mesmo que nós tenhamos uma conduta que hoje agindo no bem, não é mesmo? Nós ainda vamos sofrer os reverses daquilo que nós praticamos na vida passada? Sim, claro que sim. Mas não vamos esquecer que os espíritos superiores vão nos dizer e nos orientam que a grande maioria das tribulações que nós experimentamos aqui na Terra, elas decorrem de atos praticados de forma equivocada, contrária à lei divina, nessa mesma encarnação. São muito poucas as vicissitudes que nós experimentamos que representam erros do passado. Muito poucos. Até porque nós já sabemos, né, da nossa condição de devedores, sabemos, né, das dificuldades que nós causamos em vidas passadas, porque senão nós não estaríamos aqui reencarnados nesse atual momento do planeta, né? Se nós já tivéssemos entendido os ensinamentos do Cristo, certamente nós estaríamos em outras plagas espirituais. Ou nós estaríamos reencarnados aqui na condição de missionários, né? O que não é o caso de todos nós, né? Ao que me parece. Então isso indica que realmente nós não compreendemos muito bem até então os ensinamentos do Cristo. Nós temos tendo mais uma oportunidade aqui de poder alavancar o nosso progresso. Então, também sabemos que mesmo que você, a partir de hoje, faça a sua vida diferente, tenha atitudes diferentes no bem, certamente, pela lei de causa e efeito, a lei de justiça divina, certamente o universo trará para você situações melhores, não há dúvida, mas isso também não isenta de que amanhã nós possamos experimentar aí situações já pré-programadas, porquanto Deus verifica que nós já temos condições de resgatar, às vezes, um débito que ficou lá no passado, a promissória que nós assinamos, para cumprir ela num prazo quando a gente tem a condição de poder, então, cumprir com aquela obrigação. Deus permite isso para todos nós. Imagine se ele fosse nos cobrar aquelas atitudes, todas elas equivocadas do passado, de uma vez só. Nós jamais teríamos condição de pagar e nós iríamos nos enrolar nos nossos processos reencarnatórios, cobrando assim de uma forma suave, devagar e tranquila. Nós muito pouco alavancamos o nosso progresso espiritual em cada encarnação que nós experimentamos, muito pouco. Quiçá se Deus resolvesse nos cobrar tudo de uma vez. Então nós possamos ficar tranquilos de que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, dá a cada um segundo a sua capacidade, não é mesmo? Ele não vai colocar fardos pesados em ombros fracos, mas também vai dar a cada um segundo as suas obras. Então, se nós já compreendemos essa regra do jogo, entendendo que nós somos seres espirituais, vivenciando aqui uma vida na matéria e cuja oportunidade de aprendizado é ímpar para todos nós,
para que nós possamos então burilar o nosso espírito e alavancar o nosso progresso espiritual, nós já entendemos então que a nossa vida pode se tornar mais suave quando Cristo vai falar: vinde a mim que eu vos aliviarei. O que ele está querendo dizer para nós? Senão de que se nós compreendermos os seus ensinos e andarmos no seu caminho, porquanto que a sua verdade vai nos levar à verdadeira vida, nós vamos caminhar aqui na terra mais suaves. Então, a mensagem dessa noite de hoje, nesse item Justiça das Aflições, é para que nós possamos então compreender essa regra do jogo, não é mesmo? De que nós, diante das nossas dificuldades, nós pedimos fé, força e coragem, mas somos resignados porque entendemos, porque sofremos. Mas que nós possamos suavizar os nossos sofrimentos. Ou se não, daqui para frente, fazer com que a nossa vida seja mais em abundância, porque nós vamos agir daqui para frente preparando um futuro melhor. Porque se hoje no presente nós sofremos os reversos das atitudes equivocadas praticadas num passado breve dessa mesma vida ou num passado remoto, representando as nossas reencarnações anteriores, nós possamos programar um futuro, o amanhã, melhor para todos nós, ué. Obedecendo à lei divina de causa e efeito. É você, a partir de agora, imaginar o seguinte: os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas atitudes, elas devem ser realizadas, operadas, de acordo com aquilo que dita a minha consciência. É a lei divina, o código divino inscrito dentro de cada um de nós, agindo no bem, na caridade, perdoando, para que nós possamos então realizar o nosso plantio. Plantando amor, nós vamos colher amor. O nosso futuro está em nossas mãos. Nós possamos, a partir de agora, fazer diferente de tudo que nós já fizemos. Esse é o recado da noite de hoje. Nós agradecemos os nossos irmãos, a oportunidade do aprendizado, a convivência fraterna, a assistência dos nossos irmãos espirituais que certamente, não é mesmo, se encontram nos intuindo, nos assistindo e também comparecem em cada lar, junto a cada irmão, levando um lenitivo para cada um nesse momento de pandemia, trazendo a fé, a confiança no futuro. O ensino que Emmanuel trouxe para o Chico, tanto acalentou o coração dele. Ele escreveu num papelzinho, pregou lá na porta do guarda-roupa, né, do seu quarto: tudo passa, tudo passa. Mas não vamos esquecer, passa, mas nós colhemos aquilo que nós plantarmos. Que todos possam ficar na paz de Deus, na paz de Jesus. Que assim seja.